é a professora Roberta e hoje nós temos mais uma aula super incrível. Hoje nós vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre a estrutura do planeta Terra e vamos saber como ele está dividido. Este é um tema muito interessante, cheio de curiosidades. Preparados? Então vem comigo! Lembra da aula anterior, onde nós falamos que a Terra tem a forma aproximada de uma esfera, ou seja, de uma bola, sendo levemente achatada nos polos? Falamos também sobre os movimentos de rotação e translação e falamos também sobre as estações do ano. Se você não assistiu a aula anterior, ainda dá tempo. Faça uma pausa nessa videoaula, assista a aula anterior e depois volte aqui para não se perder na sequência, ok? A estrutura interna do planeta Terra pode ser dividida em 3 partes: a crosta, o manto e o núcleo. Você pisa na crosta terrestre, ou seja, na parte sólida do planeta, que é formada principalmente por rochas e na qual encontram-se os continentes e os oceanos. Em relação ao diâmetro total da Terra, a crosta ela é muito fininha, é uma camada bem fina. Embaixo da crosta terrestre está o manto, uma camada que possui partes pastosas e que tem cerca de 2.900 quilômetros de profundidade. A temperatura do manto aumenta de acordo com a profundidade e sua parte mais interna deve variar aproximadamente entre 1.000 e 3.000 graus Celsius. Partes do manto contêm um material muito quente e pastoso, formado por rochas derretidas, que é chamado de magma. Quando um vulcão entra em erupção, o magma é expelido para a superfície da Terra e passa a ser denominado lava. A parte superior do manto, mais externa, é mais rígida. Junto com a crosta terrestre, forma o que a gente chama de litosfera. Na parte central da Terra, como um caroço de uma ameixa, por exemplo, encontra-se o núcleo, com cerca de 3.400 quilômetros de raio, e formado principalmente por 2 metais, o ferro e o níquel. Sua parte interna, o núcleo interno, encontra-se no estado sólido, e a parte de fora, o núcleo externo, é líquida. Aí você deve estar se perguntando, mas como nós sabemos o que existe dentro da Terra? Uma das maneiras de estudar o interior da Terra seria cavar um buraco. Porém, não é fácil perfurar a Terra, e as temperaturas internas do planeta vão aumentando de acordo com a profundidade. No entanto, existem outros recursos para investigar a estrutura interna da Terra, como o uso de aparelhos que medem as vibrações da crosta terrestre e detectam tremores na ocorrência de terremotos. Essas vibrações nos dão pistas dos materiais que existem no interior da Terra. Outras possibilidades são o estudo da lava e de outros materiais expelidos pelos vulcões e o estudo de rochas antigas, entre outras pesquisas. E para facilitar os estudos do planeta, a parte mais externa da Terra costuma ser dividida em camadas ou grandes regiões, também chamadas de esferas ou domínios. A litosfera é a parte sólida mais externa do planeta, com vários quilômetros de profundidade, formado pelas rochas e pelo solo. A hidrosfera é o conjunto de toda a água existente no planeta, e aí a gente pode englobar os rios, os mares, os lagos, oceanos, a água subterrânea, o vapor d'água e as geleiras. A atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta, e a biosfera é o conjunto de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida, ou seja, os espaços do nosso planeta habitáveis pelos diferentes tipos de seres vivos, a biodiversidade. A biosfera, portanto, compreende florestas, campos, oceanos, rios, lagos, etc. E por falar em biodiversidade, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ela. Mas você consegue me falar o que significa esse termo? Biodiversidade significa a variedade de seres vivos e engloba a riqueza das espécies, dos genes que contém e dos ecossistemas que constituem o meio ambiente. A definição mais conhecida de biodiversidade foi definida pela Convenção sobre a Diversidade Biológica, assinada no Brasil durante a Rio 92.
Assim, a biodiversidade significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e nos ecossistemas. Atualmente, a biodiversidade é subdividida em 3 níveis. Diversidade de espécies é a riqueza das espécies existentes. Inclui todos os organismos da Terra, dos mais simples aos mais complexos. A diversidade genética é a diversidade de genes entre os indivíduos de uma mesma espécie. E a diversidade de ecossistemas é a diversidade de ecossistemas nos quais as comunidades biológicas habitam e interagem entre si. A biodiversidade brasileira é uma das mais ricas do planeta. Grande parte da biodiversidade brasileira é encontrada na floresta amazônica, na Mata Atlântica e no Cerrado. E nós, seres humanos, fazemos parte da biosfera. Compomos a incrível biodiversidade do planeta, mas nem sempre nos damos conta de que muitas das nossas ações não são favoráveis à vida na Terra, o que afeta, inclusive, a nossa própria sobrevivência. A destruição das florestas e o aumento da emissão de gás carbônico, por exemplo, vem provocando mudanças climáticas em todo o planeta. Muitas das nossas atividades alteram também de forma negativa a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, impactando direta ou indiretamente na biodiversidade do planeta. Viu só quanto conteúdo interessante apresentamos na aula de hoje? Por hoje é só. Assista a esta videoaula quantas vezes achar necessário, faça um resumo no seu caderno sobre o conteúdo da aula de hoje, faça tudo com capricho, você é capaz. Eu encontro você na próxima aula. Até mais!